Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Marcos, no capítulo 2. Marcos 2, a partir do verso 18. Marcos, capítulo 2, verso 18 em diante. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram a Jesus, e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Os fariseus, os religiosos da época, do tempo de Jesus, levaram ao Senhor uma questão, um questionamento. Na verdade, a todo tempo, aqueles religiosos que foram os responsáveis por acusar e levar Jesus à cruz, tentavam de alguma maneira pegá-lo num erro, numa infração à lei do Velho Testamento, mas eles nunca conseguiam. De quando em vez, eles punham o Senhor Jesus numa situação em que só a sabedoria celestial, para que ele pudesse escapar e ter a palavra certa. Nessa ocasião aqui, eram dias de um jejum que vinha do velho pacto, do Velho Testamento. A busca a Deus pela oração, pelo jejum, desde o Velho Testamento, sempre foi feita. Tem um exemplo que muito marca a palavra, que foi Josafá, o rei Josafá. Tinha uma guerra, os povos inimigos vinham contra o povo de Deus. Antes de dar qualquer orientação aos guerreiros, ao exército, o rei Josafá, diz a palavra, apregoou, ou seja, ele anunciou, publicou, que o povo iria jejuar, ia buscar ao Senhor e assim sair para a guerra. Nesta ocasião aqui, os religiosos estavam em algum período de jejum. Os discípulos de Jesus, porém, Pedro, Tiago, João e os demais, não estavam jejuando. E eles questionaram a Jesus: mas como é que é isso? Isso não está errado? Nós estamos aqui em jejum e os seus discípulos não estão jejuando. E aí Jesus deixou um ensino notável, que muito nos importa. Ele disse assim: quando é o período das bodas, ele usa a figura de um casamento, e o esposo está presente, é festa, ninguém pode jejuar. Mas haverá dias em que o esposo vai ser tirado, aí vai ser preciso jejuar. Jesus estava falando inicialmente do ministério dele. Como é que as coisas funcionavam enquanto Jesus estava neste mundo como homem? Era filho de Deus, mas habitando um corpo como o nosso.
Vamos lá. Estavam os discípulos num barco, veio o vento, veio a tempestade. O que eles foram fazer? Dobrar os joelhos, orar, jejuar? Não, Senhor. Jesus estava lá. Resolve isso aqui. Jesus ia lá e resolvia. Senhor, tem aqui uma pessoa oprimida. Ninguém conseguiu fazer nada. Nem os discípulos conseguiram que essa pessoa fosse liberta. Jesus vai lá e expulsa o mal, e a pessoa recebe a bênção. Então Jesus, como homem, durante aqueles 3 anos do ministério, ele resolvia tudo diretamente. O instrumento nas mãos do Pai era ele. Mas certa vez Jesus disse assim: convém que eu vá para o Pai. Depois da ressurreição de Jesus, cerca de 40 dias depois, ele voltou, foi a sua ascensão ou assunção ao céu novamente. Ele diz assim: convém que eu vá, para que indo eu para o Pai, eu envie o meu Espírito Santo. Ou seja, no ministério de Jesus, naqueles 3 anos, ele era, como eu já disse, o instrumento nas mãos do Pai. Tudo era ele. Mas, quando o Espírito Santo foi derramado, quem passou a ser um instrumento nas mãos de Deus? O homem. Percebam que, enquanto Jesus estava no mundo como homem, quem pregava era ele. As multidões chegavam, ninguém queria falar com, o pastor Pedro está aí, pastor Tiago, não, nem isso eles eram. Onde está o mestre? Não, eu quero tocar na roupa de Jesus. Cadê ele? Para onde ele foi? Ele passou para outra banda? Mas quando o Espírito Santo foi derramado, quem pregou a primeira mensagem foi Pedro. Milhares se converteram. O paralítico à porta do templo, quem estendeu a mão e deu a ordem: a ti te digo, levanta, João e Pedro. Ou seja, no ministério agora do Espírito Santo, o instrumento passou a ser o jovem, o irmão, a irmã, o idoso, o adolescente, a criança. Mas em Jesus foi feito o quê? Continua, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mas agindo na vida da igreja como pelo Espírito Santo do Senhor. Jesus estava dizendo, portanto, nesses dias agora, eles não precisam jejuar, mas haverá, nós lemos, haverá, ou dias virão, em que o esposo vai ser tirado, e então jejuarão naqueles dias. Esses dias começaram, como eu já falei, lá na assunção de Jesus, e terminarão na volta de Jesus. Nós vivemos então esses dias, esse período. Naquela época, eu mencionei algo, pessoa tem um doente, chama o mestre. Uma situação, nós não sabemos como responder. Senhor, o que é que nós falamos aqui? E hoje, como é que nós fazemos? Nós não o temos mais como homem. Nós podemos até usar um irmão, uma irmã, claro. Irmão, você ora por mim? Estou com amém, eu vou orar por você. Irmã, não se esqueça, procura um diácono, me ajuda numa situação. Mas percebam, o pastor, a irmã, o diácono, são todos instrumentos das mãos do Senhor. É a virtude de Deus que vem. Porém, quando Jesus fala do esposo,
quando nós sentimos falta ou precisamos da presença do Senhor, nós temos que buscá-lo. Nos dias de Jesus, as pessoas o chamavam. E hoje, usando a mesma figura, nós temos que chamar o Senhor. Chamar como? Usando os recursos que fazem com que a graça de Deus seja dispensada. Por isso que Jesus, ele continua entrando num outro assunto, mas que na verdade estava relacionado àquele anterior. Quando as pessoas poderiam ter pensado, bem, ele já ensinou o que tinha que ser dito, aí ele emenda e diz assim: pano novo, um remendo novo, tem que ser em veste nova. O vinho novo tem que ser na vasilha, no odre, que era um vasilhame de pele de animal, tem que ser num odre novo. Ele estava dizendo o seguinte: nós queremos abençoar, Deus quer nos abençoar, Ele quer derramar do seu Espírito. O Senhor não deu um dom há pouco, o irmão transmitiu uma visão, no meio do louvor, o Espírito está sendo derramado, ou seja, nós cantamos crendo, ou nós não cremos naquilo que cantamos? Ele está sendo derramado. O Senhor quer nos abençoar, mais ainda, em todos os aspectos da nossa vida. Ou seja, o vinho, especificamente, fala da bênção do seu Espírito. A bênção do Espírito compõe o que? Salvação, libertação, perdão, comunhão, livramento, uma bênção dentro das casas, das famílias, o recurso financeiro, ajuda na vida profissional, em tudo. A bênção do Espírito é para a vida eterna primeiramente, mas que é conosco enquanto estivermos neste mundo. Agora, o Senhor vai derramar vinho novo em odre velho. O remendo, primeiro ele fala do pano novo e da roupa velha. Isaías fala sobre a roupa, falando de vestes de salvação. Vamos guardar uma coisa: Deus não aceita crente com remendos. Nós queremos ser abrigos da bênção de Deus. A vida espiritual não pode estar esfarrapada, com remendos, um coração pela metade. Eu sirvo ao Senhor até esse ponto, daqui para frente eu não sirvo a Deus, não tem pano novo. O vinho e o odre, o vinho novo é o vinho da uva fresca, ou seja, fermentou ainda muito pouco. Quando você colocava num odre, que eu já falei, o tipo de vasilha, se fosse um vinho de uva fresca, com o passar dos dias, o processo de fermentação ainda, que tinha muito por fermentar, o odre envelhecido, por causa da expansão, da dilatação, não ia suportar, ia apocar, o vinho ia perder. Quer dizer, Deus não tem vinho velho para nos dar. É uma bênção hoje, é a sua palavra revelada, é o dom espiritual, é a renovação contínua que não cessa. Ele deu um livramento ontem, mas Ele quer livrar amanhã. Ele abriu uma porta tempos atrás, mas o desejo do Senhor, a bênção dEle, pode ser para manter a porta aberta. Agora, nós vamos receber vinho novo, se formos odres velhos? Não. Como é que nós somos, usando esses símbolos, panos novos e odres novos?
Aí uma coisa está ligada à outra. Dias há, ou dias virão em que o esposo vai ser retirado, e então jejuarão. A vida para receber a plenitude do Evangelho de poder, viver em novidade de vida, tem que estar aos pés do Senhor. Não esperemos nós que o Senhor vai nos visitar, abençoar, se não o servirmos por inteiro. Eu quero uma bênção, mas às vezes o Senhor está esperando a nossa oração. É mais fácil, não é? Eu sei que essa irmã é uma mulher de Deus. Eu vou a ela ora por mim, está resolvido. Mas é isso que o Senhor nos ensina pela palavra? Não. Como eu disse, o Senhor usa um, usa outro, mas nada substitui a necessidade de todos nós vivermos em comunhão plena com o Senhor. Vida de oração, de jejum, de santidade, renúncia, de busca, colocando o Senhor acima de todas as coisas. Nova criatura. O crente que eu fui ontem já não me serve mais. Na história pode até me ensinar alguma coisa, uma lição, mas eu preciso ser um crente novo hoje, e amanhã novamente, e depois, até Jesus voltar. Ele quer derramar mais do vinho novo, quer nos abençoar mais. Nós precisamos estar prontos. O Senhor mostrou terremoto, que pessoas estavam desesperadas, e uma voz dizia, pessoas no mundo como um todo, em geral, uma voz dizia para a igreja do Senhor: sigam a luz. Ou seja, nesta hora difícil, tem que estar na revelação, na presença de Deus, na doutrina, alinhado com as coisas do Senhor. O Senhor mostrou uma irmã, uma senhora, muitas lutas em casa, e hoje ela orou: Senhor, me ajuda, conflito com um familiar, o que eu faço? O Senhor diz assim: a tua oração já chegou diante de mim, estou dando uma bênção. Por quê? Porque ela foi para os pés do Senhor. Olha só, uma jovem angustiada com uma questão profissional, não se sente preparada para aquilo que ela tem que enfrentar ainda neste ano. Sabe o que o Senhor diz? Só no jejum e na oração você vai alcançar esta bênção. Amém? Vamos estar de pé. O Senhor mostrou, nós começamos o hino, o culto cantando o hino, quando buscamos, e um homem tinha pedido: Senhor, me dá um sinal. Lá no passado, este hino marcou muito a vida deste homem, que hoje está frio na caminhada. É um sinal, meu irmão, que o Senhor te dá para uma nova bênção. Qual é o hino? Mais do teu Santo Espírito. Dá no Senhor. Se o teu povo te buscar, o Senhor quer abençoar. Os varões em oração. Senhor, faz isso. É, Deus, dá a tua bênção. É isso mesmo. Só na oração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos.
Senhor, tem misericórdia. Ah, Deus, transforma os corações, as mentes. Meu Deus, Senhor, opera a tua bênção. Amém, Senhor. Oh, Deus da glória. Amém. Senhor, é isso mesmo. Todos. Ainda um instante final de oração, momento em que podemos suplicar ao Senhor: Senhor, naquilo que eu tenho sido uma vestimenta envelhecida, um odre já gasto, e dá uma nova bênção hoje. Senhor, eu quero vestes novas, vinho novo na minha vida. Quem sabe é o momento de fazer novos propósitos com Deus, de orações, jejuns, madrugadas. Espírito Santo, ó Consolador, derrama poder. Vamos cantar suavemente. Visita, Senhor. Agabaxere de casa. Oh, glória a Deus. Com este coração, Senhor, nós nos apresentamos perante o Teu altar e suplicamos esta bênção. Não terminaremos este culto sem que tudo esteja ajustado diante do Senhor, com novos propósitos de buscar ao Senhor. Ah, meu Deus, os dias são maus, difíceis, mas estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Precisamos deste vinho novo. Nos abençoa, Senhor. Oramos em nome de Jesus, dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam conosco e com toda a igreja, agora e para sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos encerrados.
já estamos bem avisados que amanhã não haverá culto. Na quinta-feira retornam as madrugadas e os horários habituais de culto. A todos a paz do Senhor.